Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo à série de entrevistas DS 60 anos. Essa série que teve início na segunda-feira e estamos hoje encerrando a primeira semana das entrevistas com os profissionais que passaram aqui pelo Diário de Suzano. O Diário de Suzano que comemora agora, no dia 13 de setembro, 60 anos de fundação. Estamos recebendo hoje aqui a Simone Angélica Delago Leone, a Simone Leone, que é jornalista, assessora de imprensa, professora universitária, especialista em comunicação e análise do discurso, escritora, autora do livro Memórias de Suzano e produtora editorial. Ela também é mestre em comunicação e mercado pela Faculdade Casper Libero e também é eterna editora-chefe aqui do Diário de Suzano, futura prefeita de Fernandópolis. Simone, obrigado pela sua presença aqui no Diário de Suzano. Seja bem-vindo à sua casa. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. Obrigado, Edgar. Obrigado aí pela leitura do currículo. A futura prefeita de Fernandópolis é muito bom, viu? Gostei, mas não, política não é meu jeito. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. A vocês internautas, a vocês que acompanham o Diário de Suzano também nas redes sociais. Muito obrigado pelo convite, em seu nome, Edgar, a diretoria do Diário de Suzano, a toda a equipe da redação. Muito obrigado. E para mim é uma alegria poder estar aqui, contar um pouquinho, né, dessa história aí do Diário de Suzano, da qual eu tenho muito orgulho e muita gratidão por ter feito parte em algum momento que também foi muito importante para a minha vida. E tem muita história para contar, né? Tem. Se for ficar aqui, a gente vai ficar uns 2 dias, 3 dias contando. Eu queria, assim, antes de começar, né, e publicamente fazer esse agradecimento a você, né, que foi a primeira pessoa que me deu oportunidade no jornalismo, né? Então, assim, diz que a gratidão é a maior de todas as virtudes. Então, queria agradecer aqui publicamente a oportunidade que você me deu no começo, né, a primeira pessoa que me deu oportunidade na profissão, que eu sigo até hoje. Muito obrigado. Publicamente queria fazer esse agradecimento. A ideia aqui, Simone, é a gente contar, igual você falou, contar um pouco da história, né, da sua história, o que você contribuiu, né, e contribuiu bastante aqui para a história do Diário de Suzano e o que você está fazendo hoje, né? Então eu queria começar, né, você está lá em Fernandópolis, como que você veio para cá, parar aqui no Diário de Suzano, lá nos anos 90, né? Diário de Suzano, finalzinho dos anos 80. 80. Se eu falar muita data aqui, você vai ver que eu sou velhinha, viu? Mas eu vim... Era o Maércio, né, o editor? Era o Maércio, o editor, né, a quem eu devo também a gratidão. Você falou que você é agradecido, né? Mas a gente vive a maior... É muito bacana quando a gente pode dar oportunidade para as pessoas. Se você hoje é grato por ter tido uma oportunidade, eu também sou grata porque também me deram uma oportunidade, né? E o Diário de Suzano sempre foi essa empresa de oportunidades para as pessoas, para os jovens jornalistas, né? Eu vim estudar jornalismo na UMC, onde eu me formei, minha primeira graduação. Eu venho já de uma família de jornalistas. Meu avô foi o primeiro médico da minha cidade de Fernandópolis, que fica a 600 quilômetros daqui. Quem não conhece, São José, região de São José do Rio Preto, é bem região noroeste do estado. Minha família já era de jornalistas, então meu avô fundou o primeiro jornal da cidade. Meu pai foi jornalista, meus tios e tias trabalharam no jornal com meu avô. Sua família tinha uma gráfica, né? Tinha uma gráfica também, gráfica e jornal, Fernandópolis Jornal. Um dos primeiros jornais do interior do estado, de 1947. E eu cresci ali, naquele meio, né? De jornalistas, de gráfica, tipografia, vendo o papel ser impresso na máquina e aquilo se transformar em jornal. E eu era curiosa, eu queria saber como é que fazia a notícia, e assim até que um dia finalmente, meu sonho de estudar jornalismo acabou se concretizando. Eu vim estudar em Mogi das Cruzes, e no meu primeiro ano de faculdade, 1 ano e meio, ia tudo bem. Até que num momento, meu pai teve um problema muito sério de saúde. Foi a primeira vez que ele teve um princípio de infarto, mas ele praticamente infartou e tinha que fazer uma cirurgia muito cara. E eu decidi que eu ia trabalhar a partir de então. Eu não podia mais ser uma privilegiada apenas de ficar ali com pai e mãe pagando a faculdade, né? Pai jornalista, mãe professora. A partir daí eu decidi que eu ia trabalhar em qualquer coisa, desde que eu pudesse ganhar algum
algum dinheiro que pudesse pagar as minhas contas em Mogi. Porque custava caro, né? Faculdade, pensão, enfim. A partir daí alguém me falou, olha, mas o seu vizinho aqui, ele é jornalista lá em Suzano, você não quer conhecer o seu vizinho? De repente ele pode ter uma brecha para você. O meu vizinho era o Maércio Santa Marina, né? Uma pessoa genial, generoso, um ser humano incrível. Sensacional a memória dele para os fatos, né? Ele contou aqui na entrevista. Além de um grande jornalista, né? Um jornalista incrível. E o Maércio me chamou lá fazer um teste, e eu vim para Suzano, morando em Mogi, né? Vim fazer o teste, passei no teste, e aí estou aí até hoje. Fiquei aí até hoje, 17 anos no Diário de Suzano, né? Comecei, eu estava com 1 ano e meio de faculdade. Então, a minha escola muito foi com meus colegas da redação da época, quando eu estava começando, dando os primeiros passos, né? A minha escola foi com o Maércio, né? E a formação universitária que correu meio aqui ali no paralelo. Você começou na polícia ou não? Não. Você ficou um tempo bom fazendo polícia, né, também? Fiz reportagem policial há muito tempo, mas eu comecei, Edgar, eu não sei se você vai se lembrar disso, eu já contei essa história, mas eu comecei como revisora. Sim. Eu fazia revisão. Eu ajudava o Maércio na revisão e fazia pequenas notas, pequenas notinhas, atendia telefone dos leitores, fazia algumas pautas, porque o Maércio gostou muito do meu texto. Ele falou, Simone, reportagem, agora não sei se a gente vai ter essa vaga, mas você pode ficar na revisão e fazendo alguma coisa na reportagem. E aí eu fui como revisora, na época que o jornal ainda era tipologia, era tipografia, era na época ainda do chumbo, né? Saíam aquelas fileiras de papel no chumbo, e a gente passava ali a tinta, e você lia, corrigia, e depois ia para a revisão, até montar as páginas e tal, né? Depois eu fui fazer também, fui assistente da coluna social, né? Quando o jornal lançou Nadir Osni. Eu não sabia que você foi assistente da coluna social também. Foi assistente. Quem que era a colunista? Era a Nadir Osni, né? Então eu era assistente da coluna, porque eles faziam todo lado, toda a parte colunável, digamos assim, né? Mas a parte final, de finalização da página, do texto, revisão, checar os nomes direitinho, aí eu quem fazia. Até que um dia saiu, o repórter policial da época saiu, abriu uma brecha, precisava alguém para substituir, não tinha nenhum candidato ainda, não tinha nenhum jornalista ainda para substituir. O Maércio, então, determinou que eu ficasse ali provisoriamente e que ensinasse talvez alguém da redação a fazer a cobertura policial, né? Nós tentamos, por exemplo, treinar o Carlos Nego, para que fosse também repórter policial, mas o Nego, o negócio dele era esporte, não ia casar. Não, o Nego até tentou, sabe, mas ele não gostou nem um pouco. Ele falou, não, isso aqui não é para mim, eu quero ficar no meu futebol. E do provisório eu acabei ficando, depois me tornei editora de polícia e fiquei, acho que na editoria de polícia, uns 7 anos. Em muitos casos, né? Você pegou aí, e era diferente de hoje, né? Que você tinha que ir na delegacia mesmo. Todo dia já conhecia todo mundo nas delegacias. Naquela época, o noticiário policial, aquilo que a gente fazia era ronda, né? Então você fazia o contato por telefone, mas muito mais pessoalmente. Porque imagina, Edgar, naquele tempo, anos 90, começo dos anos 90, a gente não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Não tinha rede social, né? A gente tinha telefone e ainda assim era escasso, né? Linha telefônica era um luxo ainda, né? Não tinha celular. O celular estava começando a surgir. Então você tinha que ir nas delegacias, sim, e eu, no começo, não era algo que eu tinha, assim, intenção de fazer, mas eu acabei gostando muito desse tipo de cobertura, porque no jornalismo policial, eu nunca gostei de trabalhar só com boletim de ocorrência. Eu sempre gostei de contar a história além daquele boletim de ocorrência, né? Então, contar essas histórias, muitas vezes histórias tristes, histórias delicadas, porque, querendo ou não, na editoria policial a gente lida com
com fatos muito ruins, né, muito pesados. O boletim de ocorrência acaba sendo o ponto de partida para você ir atrás, né? E eu gostava disso, sabe? De ir atrás, de contar história, de contar muitas histórias, né? E aí eu acabei me realizando fiquei na editoria policial por 7 anos, mais ou menos, até me tornar editora-chefe. Eu ainda conciliava as duas funções no começo, até encontrar alguma outra pessoa que pudesse vir para a reportagem policial, para que eu me desvencilhasse e ficasse só como editora, né? Como foi para você assumir como editora-chefe? Foi em 92? Não. Rapaz, ou é 92 ou é 93. Foi logo após a saída do Maércio, né? Acredito que em 93. Na editora do jornal mesmo, editora-chefe, né? Você assumiu, editora-chefe, né? Você conciliava as duas. Então, para mim foi um processo um pouco natural, porque quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui muito inquieta, eu queria saber como é que se fazia as coisas. Eu não me contentava só em entregar a reportagem e ir embora, né? Já fiz minhas matérias, está aí, editor, eu vou embora. Não, eu gostava muito de compreender todo o processo. E o Maércio ensinava, né? Então eu estava sempre ali com ele, procurando entender e sempre querendo ajudar. E por muito tempo, antes da saída dele, eu trabalhava passei a ser meio que um braço direito do Maércio, né? Alguém que ele confiava que eu concluísse a edição, né? Que eu tocasse algumas edições especiais, fizemos várias edições especiais, né? Coberturas maravilhosas. Eu encontrei esses dias as coberturas, Edgar, da época da Festa do Peão. A gente fazia edição especial sobre Festa do Peão de Suzano, que naquela época do auge dos grandes eventos, né? E com isso, para mim... Mas teve uma edição que foi muito importante, que depois a gente vai falar mais para frente, que foi da morte do Gilmar Arena, né? Foi. Ele morreu de manhã e o jornal estava na rua à tarde, começo da tarde. Isso, né? Depois, mais para frente, a gente fala disso daí. E como que era a redação na época, né? Você falou que não tinha internet e... Você pegou a máquina de escrever, gente? Sim. Você pegou a máquina de escrever. Sim. Não tinha internet. Como que era? Peguei o finalzinho do Telex, que o Maércio contou, né? Contou. Tac, na salinha dele, na salinha do canto que a gente tinha lá na redação. Era como toda a redação de todos os jornais brasileiros, né? A gente não tinha internet ainda, mas a gente também não tinha computador, né? Os computadores chegaram nas redações brasileiras de uma hora para outra. Não foi assim um preparo, não. Foi para casa hoje, amanhã eu cheguei para trabalhar, tinha um computador lá no lugar da máquina de escrever, né? E aí vamos usar computador, porque... Na marra mesmo, né? Na marra. A gente, graças ao empreendedorismo dos diretores do Diário de Suzano, né? O Diário de Suzano sempre foi muito de vanguarda, sempre de estar à frente. Sempre acompanhou a tecnologia. Sempre, Edgar. E computador era algo que não dava mais para esperar. Quando eu cheguei aqui, o jornal era preto e branco. Depois, ele passou a sair em 2 cores. Depois aumentou um pouquinho mais as cores. Depois, um certo tempo todo, o jornal todo colorido, né? Mas sempre acompanhou as inovações. Então, o jornal, além de ser uma empresa jornalística de vanguarda, ela nunca ficou devendo nada para os outros. Você acompanhou boa parte também das atualizações mais recentes, né? Tanto eu me lembro bem foi da entrada da internet, lá nos anos 96, 97, 98, nas eleições, né? As eleições eram um problema, né? Você cobrir essa internet. E como, né? Ele ficava vários dias lá. A gente cobria a eleição contando no papelzinho, né? Às vezes a gente passava 3, 4 dias para ter um resultado de uma eleição, né? Porque era no papelzinho mesmo, né? A gente votava no papel, que já era demorado, e depois a gente tinha a apuração de todo aquele processo de papel, né? Lógico que a internet trouxe um ganho muito grande, inclusive essa agilidade que você tem hoje de terminar uma eleição às 6 horas da tarde e já ter em vários lugares um resultado às 8, às 9 da noite,
né? E você ter uma edição já especial para circular no dia seguinte, no caso do jornal, né? E você ter todo o resultado já na mídia. É muito bom. Tecnologia vem para mudar muito e para melhorar a nossa vida. Como que foi essa edição, né, histórica, na verdade, da morte do Gilmar Arena, né? Teve o caso de manhã, à tarde o jornal estava na rua. Como que fazer um jornal desse sem essa tecnologia toda que tem hoje? Então, fazer um jornal, uma edição extra, isso é uma edição verdadeiramente extra, né? É aquela que ninguém está esperando e ela é extraordinária. Ela é além daquela edição normal, né? O Gilmar Arena, ele foi assassinado 7 horas da manhã. Um dia, estava levando a filha para a escola, quando ele foi assassinado, no auge do esquema do Lixogate, que era um grande escândalo, um dos maiores, eu acho que o maior escândalo político da história dessa cidade, que eu acompanhei. Na verdade, as primeiras reportagens do Lixogate também fui eu quem apurei e quem escrevi na época, né? E todo dia tinha um furo, né, de reportagem? Todo dia um furo de reportagem, a gente ia para cima mesmo, porque era algo assim, muito... houve uma comoção muito grande na cidade, né? Um escândalo político de uma dimensão muito grande. E a imprensa naquela época, fortíssima, com o jornal impresso, a gente não podia não fazer o nosso papel enquanto jornalistas, né? Então todo dia tinha, até que chegou a véspera da morte do Gilmar. Eu entrevistei o Gilmar na véspera dele ser assassinado. Ele era uma peça-chave nesse caso. E eu perguntei para ele, não sei se você sabe, o Gilmar ele já tinha sofrido um atentado muitos anos antes, quando ele atuava como advogado. Ele levou 7 ou 8 tiros e sobreviveu. Muitos anos antes dele ser vereador e tal, né? E na véspera do crime, eu entrevistei o Gilmar e falei: Gilmar, você não tem medo do que possa te acontecer? Porque ele prometia fazer as revelações bombásticas na sessão da Câmara em que ele poderia ter o mandato cassado. Então, para se defender, ele falou: agora eu vou falar toda a verdade. Eu falei: mas Gilmar, mas você não tem medo? Ele falava que não, que Deus era o guarda-costas dele. Aquilo me marcou muito, Edgar, muito, porque no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu fui acordada, né, o pessoal da redação, alguém da redação, não me lembro exatamente quem, me falando que tinha acontecido o crime, e o povo já estava ligando desesperadamente, a gente ligando para a redação para saber se era verdade. Imagina, na época que você não tem internet, você não tinha portal, não tinha nada. Nada. Quando eu cheguei na redação, lógico, aquele dia, do jeito que eu acordei, eu já bora para a redação, né? A gente nem fica, nem toma café direito, né? Na redação, eu reuni toda a equipe, todas as editorias. Você já estava com a ideia de fazer essa edição extra? Então, eu estava com uma ideia de, tipo assim, não dá para esperar até amanhã. Não dá para esperar até amanhã. A cidade estava pegando fogo. A cidade estava pegando fogo, as pessoas queriam saber. A gente não tinha televisão aqui na época. A gente tinha rádio, mas o programa era de manhã. Só tinha jornal. As pessoas esperavam o Diário de Suzano, né? Havia tipo assim, o jornal da cidade tem que trazer e tal. E foi aí que surgiu, que eu tive essa ideia de por que não a gente fazer o seguinte: será que a gente consegue apurar informações e rodar um jornal até o fim da tarde? Lógico que aí eu consultei a direção, nós fizemos um esforço também na parte industrial, porque você tinha que imprimir um jornal, né? Tem que chamar todos os funcionários que saíram de madrugada de novo. Todo mundo tinham saído de madrugada, tinha que chamar todo mundo. E assim, eu dividi a redação, reuni todas as editorias. Quem fazia esporte, hoje não tem mais esporte, acabou, vem pra cá. Quem fazia nacional, quem fazia regional, quem fazia caderno de cultura, né, um caderno de variedades. Quem fazia, acho que eu só não chamei colunista social, mas todas as outras editorias, nós nos tornamos uma editoria só, né? Escândalo de Lixogate, assassinato de um vereador. Vamos fazer uma pauta, vamos dividir a equipe em duas. A redação foi dividida em 2 redações. Uma redação vai trabalhar com as notícias mais urgentes, aquelas que estão agora acontecendo, vão escrever até tal hora
até tal hora a gente monta as páginas. Naquela época foram 4 páginas, mas o jornal era gigante, era daquelas folhas grandonas. E a outra equipe vai produzir o conteúdo, porque a gente vai estar na banca amanhã também. Eu não posso não estar na banca amanhã. Então, primeira equipe com as notícias mais recentes. Segunda equipe com as notícias mais da noite. Detalhadas, né? Detalhadas e com as últimas informações do período da noite, né? Então, nós fizemos essa logística, nós conseguimos chamar também o pessoal da gráfica, os gráficos, né? A direção mobilizou também os gráficos, entregadores, avisamos bancas que também teríamos edição extra, e assim foi. 5 horas da tarde, Edgar, tinha fila na porta do jornal de pessoas esperando sair essa edição extra. Hoje, isso é algo, assim, talvez não tenha mais essa importância, porque hoje você põe na internet. Hoje tem os portais, né? Você coloca no portal, Diário de Suzano, portal, você coloca lá no seu portal, você coloca no site, você vai atualizando. Que, aliás, também é um passo muito importante que o Diário de Suzano deu nessa modernização, em acompanhar essas novidades, né? Hoje a era rede social. Né? A minha era mais impressa. O impresso fica mais para dar uma coisa mais detalhada, né? Do que tem. O que foi muito interessante é que, além da fila de pessoas esperando sair o jornal, naquele dia, a gente trabalhou com... Eu me senti assim, muito realizada, embora a partir de um fato horrível, né? Mas me senti muito realizada enquanto jornalista de poder fazer aquilo acontecer. Missão cumprida, né? Uma equipe fantástica, que todo mundo se dedicou. Então, não adianta você ter uma ideia, você ter uma editora, se você não tem a sua equipe, né? Se você não tem as pessoas ali com você. E nesse ponto, eu também me sinto privilegiada, porque todas as ideias, todas as coisas diferentes, ideias que os outros colegas também traziam, né? A gente sempre foi uma equipe de trabalhar junto, né? Sempre de profissionais muito bons, pessoas muitas vezes começando. Eu comecei um dia, você começou um dia, todos os nossos colegas que hoje estão aí já com anos de jornalismo começaram um dia, né? Mas também jornalistas mais experientes, né? Então, graças a sempre ter profissionais muito dedicados, a gente sempre fez um jornalismo muito bom e dinâmico, né? Você está vendo, estou olhando para você e olhando para o celular aqui, não é falta de educação não, é que eu estou vendo aqui o pessoal mandando mensagem, né? Em 97 teve aquele caso do engenheiro da TAM, né, que foi ejetado. Nossa, aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho também. Foi. Porque é o que eu falo aqui, né? Você como editora sempre mandava checar tudo. A gente recebe sempre ligações aqui. E alguém ligar que falar que uma pessoa caiu de um avião no céu, estava passando em Suzano e caiu. A pessoa ligando falando um negócio desse, você vai falar, não é possível uma coisa dessa, né? Mas o interessante é que você mandava checar tudo o que acontecesse, né? Tudo, checa, vamos ver, vai que é, né? Vai que é, né? E queria que você falasse como que foi essa cobertura aí, que o nosso amigo repórter, o Nivaldo, né? Sim, Nivaldo Lima e o Carlos sim. Magno, que foram os primeiros a chegar lá. Sim. Olha, foi uma cobertura também gigante que a gente fez, né? Eu me lembro que aquilo aconteceu num dia... Um feriado, foi né? Um feriado de julho, 9 de julho. Era a primeira vez que era feriado no estado de São Paulo. Então era a primeira vez que, dentro daquele mês de julho, a gente tem um feriado. Quem vai ficar de plantão? Vai ficar de plantão a Simônio, o Nivaldo, Carlos Magno. O feriado é morto, não tinha nada. Assim, não acontece né? nada. Não acontece nada. Não acontece nada, mas você tem que ficar de plantão. Lógico, vai que... E a gente estava lá de plantão e também logo cedo, até que me liga o Nivaldo, que era o primeiro repórter que tinha chegado na redação, porque os repórteres sempre chegam mais cedo, os editores chegam mais tarde. Sim. Porque a gente que está na edição, a gente chega mais tarde, porque a gente sai mais tarde. A gente só sai depois que o jornal está fechado. Então nós temos alguns fluxos de trabalho. O Nivaldo chegou, disse que tinham ligado para ele falando que tinha caído um avião lá no Tijuco Preto, na região lá do Tijuco Preto. Tinha caído um avião. Né? Tinha 2 ou 3 pessoas já tinham ligado falando isso, contando para ele que tinha caído um avião. E ele falou, caiu um avião é uma coisa muito grande, né? Ele ligou para os bombeiros também tinham recebido essa informação, que parece que tinha caído um avião. E o bombeiro falou, olha, a gente não confirmou, mas nós vamos lá ver. O Nivaldo me ligou e falou, Simone, o bombeiro não confirmou,
mas vai lá ver. O que a gente faz? Eu falei, vai. Só vai. Vai você, fotógrafo, motorista, bora lá. Se não for nada, a gente fica com a consciência tranquila. Talvez alguma coisa pode ter acontecido, pode não ter caído um avião, mas alguma coisa pode ter acontecido. Se os bombeiros vão também, vai lá. E aí descobriu-se, na verdade, que não havia caído um avião. Quando eles chegaram lá, eles, polícia, bombeiro, procuravam o tal do avião e não tinha avião. Tinha um pedaço de avião, alguns pedaços, e tinha um corpo, né? E paralelamente havia pousado um avião não me lembro se foi em Cumbica, acho que Guarulhos, né? Acho que foi Congonhas ou Guarulhos? Guarulhos, mais próximo, Guarulhos, é isso mesmo, aeroporto de Guarulhos. O avião tinha pousado com um rombo na fuselagem, aí ligou as coisas, uma coisa ligou com a outra, pronto. Um passageiro faltando, aconteceu alguma coisa, e depois que foi se descobrir que tinha acontecido uma explosão, né, que o passageiro que tinha aberto o rombo da fuselagem, que o passageiro tinha sido ejetado, né? Aí, quando as coisas se ligaram, a imprensa toda do Brasil todo queria as informações que nós, do Diário de Suzano, tínhamos inicialmente de forma exclusiva. Na verdade, muita coisa de forma exclusiva, porque depois que foi descoberto tudo que tinha acontecido, quando outros jornalistas começaram a chegar lá no Tijuco Preto, a área foi isolada. Então ninguém mais teve acesso à área. Eu lembro que o Magno fez foto do buraco então, mesmo, até da bota do engenheiro que ele fez. Foto, sim. O Nivaldo, ele teve acesso direto ao local, às fontes ali no local entrevistou ainda. A produtora, tá rural, né? Tava lá, né? Isso. E o Magno teve acesso a todo o cenário ali para fotografar. As fotos do Carlos Magno foram publicadas na revista Veja, tinha fotos do Carlos Magno na Folha de São Paulo. Eu gosto muito de falar desse episódio, Edgar, quando eu estou dando aula de jornalismo, porque às vezes os jornalistas, os estudantes, os que estão iniciando, eles têm aquela ideia de que eu tenho que ir para um jornal grande para fazer grandes reportagens. Né? E não, você pode estar no jornal da sua cidade, cidade de Suzano, e ter grandes reportagens aqui. Né? Eu me lembro que chegou, eu não sei se você estava na redação, você já estava na redação nessa época? Eu não sei se você 97, não estava. Eu me lembro que veículos de imprensa do Brasil inteiro ligavam para entrevistar o jornalista, o Nivaldo. É porque como fonte. Geralmente é assim, um caso grande aconteceu aonde? Que cidade? Suzano. Tem jornal em Suzano? Então liga para o jornal. O mesmo caso do Raul Brasil, né? Que teve aqui essa tragédia. Isso. O pessoal ligou o dia inteiro aqui, jornal do mundo inteiro. É referência. E os jornalistas queriam que o Nivaldo, como uma testemunha do que ele tinha visto quando ele chegou lá, ele contasse a história. Tanto é que o Nivaldo chegou uma hora para mim e falou assim, ou eu continuo dando entrevista ou eu escrevo a matéria. Eu falei, então vamos parar de entrevista e vamos escrever a matéria, porque a gente precisa ter jornal no dia seguinte. Né? Porque ele não aguentava mais. Era a Rádio Bandeirantes, era a TV Globo, Rádio Globo, era o pessoal da Folha de São Paulo. Eu lembro que nós recebemos, na época da Associação Nacional de Jornais, uma mensagem elogiando a nossa cobertura. Porque, assim, num feriado, qual é a tendência? Deixa lá, se for, depois a gente vê o que foi, né? E não, o jornalismo o jornalismo tem que ser rápido, tem que ser ágil, não tem dia, não tem hora para acontecer, né? Você tem que ficar sempre a postos, né? Imagina hoje, né, com os recursos que a gente tem, quantas coisas grandes, maravilhosas a gente pode fazer no jornalismo. Simone, você tem muita história para contar, né? Você foi editora aqui por esse tempo todo aí. E você, não sei se você vai me falar se é verdade ou não, você tem uma fama de ser muito exigente, né? De cobrar muito. Quando você entrava na redação, o pessoal ficava quietinho, né? Como que é isso para você? A minha fama de mal é muito grande. É muito grande. Olha, Edgar, eu acho que eu puxei um pouco para minha família. Meu pai sempre gostou das coisas muito corretas. O que é certo, não tem meio certo. Né? E eu, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 19 anos.
Imagina qual é a experiência de gestora que eu tinha com 19 anos. Nenhuma. Né? Passei a editora-chefe com 21, 22 anos. Né? Como editora-chefe, um cargo que me foi confiado pela diretoria do jornal, você sabe qual é a responsabilidade. A grande responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade muito grande. E você passa a ser o para-raio, né? Tudo é você. Tudo, tudo, tudo. E o para-raio de todo mundo, porque eu não iria expor a minha redação. Eu quero que o raio caia em mim como editora-chefe. Eu sou responsável. Se foi o repórter que errou, vamos ver como a gente pode corrigir, né? Vamos retificar. Mas eu não vou deixar o cara sozinho. Né? Então, eu assumi uma responsabilidade muito grande, muito jovem. Hoje eu entendo muito mais esse papel. Né? Mas quando eu assumi, eu também era a pirralha que tinha acabado de chegar no jornal. Tinha outros jornalistas mais experientes aqui que não, por vários outros motivos, não foram elevados ao cargo de editor-chefe. A opção da diretoria foi por mim. Uhum. Então veja o tamanho da minha responsabilidade. Né? Uma pessoa jovem, com pouca experiência em gestão. Né? Porém, já tinha alguma boa bagagem, porque eu vim de uma escola de Maércio Santa Marina. Né? Eu já vinha de uma escola de jornalismo lá da minha família e de uma faculdade. Então, e o meu perfil, né, Edgar? O meu perfil, eu sei que eu não sou uma pessoa que está aqui para agradar todo mundo. Eu não sou a pessoa mais popular. Eu nunca quis ser a pessoa mais popular da redação. Ainda mais pelo cargo, né? Não tem o que fazer, né? Infelizmente, Edgar, quando você está em determinados cargos de chefia, você não pode ser mais a coleguinha. Né? Você não pode ser a coleguinha das festinhas de confraternização de fim de semana. Infelizmente, a gente tem que ter existem alguns distanciamentos, né? Até para você cobrar, né? Como que você vai cobrar depois, né? Até para você cobrar a pessoa. Eu era cobrada também. Sim. Eu também era cobrada. Então, havia uma pressão muito grande sobre os meus ombros. Uhum. Né? Então, talvez o que eu não soubesse muito na época, pela minha falta de bagagem como gestora de pessoas, talvez eu não tivesse um pouco mais de habilidade política, né, de ser um pouco mais agradável muitas vezes. Eu aprendi bastante, viu? O que você mais exigia dos repórteres, Simone, assim, na sua época? Que você pressa. Porque a gente corre quanto tempo, imagina. Fazer o certo. E ainda mais na era que não tinha internet, num jornalismo que não tinha internet. Era fazer o certo. Era fazer o certo e a pressão do horário, né? Era aquela pressão de nós temos que fazer as coisas acontecerem. Infelizmente, não dá para você trabalhar numa redação como a gente, que tinha prazos para cumprir, e esperar que o repórter quisesse entregar na hora que ele achava que tinha que entregar. Enfim, são pessoas, né, Edgar? Lidar com pessoas é muito difícil. É difícil, né? Mas eu descobri logo cedo, é muito difícil. No decorrer dos anos, eu aprendi bastante, eu mudei um pouco. Eu ainda sou chata pra caramba, sou cri-cri. Né? Pessoal, tem uma galera aí que uma pessoa que não gostava muito, que a gente chamava de ditadora, ditadorazinha. Até hoje, né? Até hoje eu sei que tem uma galera ainda que faz essas conversinhas, né? Mas se eu passava esse papel de ditadora, eu posso dizer que eu passava com a consciência de que eu tinha uma missão para cumprir. Né? Eu tinha que dar resultados para a empresa, né? Eu tinha uma carga de responsabilidade muito grande, e essa responsabilidade enquanto editora foram 10 anos. Então não foi uma experiência de uma editora que passou por ali, uma ditadorazinha, alguém que ficou ali por acaso. Eu não fiquei por acaso. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho 7 anos como reportagem e tive 10 anos como editora-chefe. 10 anos como editora, Edgar, eu acho que eu devo ter meus méritos. Nossa, claro. Apesar de alguns, apesar de não agradar a todos, apesar de não ser a pessoa mais legalzinha e popular, né?
Porque eu acho que você tem que... Não dá para você ser amiguinho. Você pode ser amigo fora do ambiente de trabalho, né? Mas dentro do trabalho não tem jeito. Tem que ser. Eu era chata mesmo. Tem que cobrar mesmo. Concordo com as cobranças aí. Agora, você falou da ditadura, né? Você falou uma coisa para mim que eu lembro até hoje, que você fazer reportagem é muito democrático. Você fazer a matéria é uma forma democrática de você fazer. Só que na hora da capa, não. Você tem que fazer, você fazer uma ditadura ali, que você que tem que fazer a capa, né? Aí eu queria que você falasse qual que é os critérios que você usava para fazer a capa. Várias capas importantes, né, que você fez aí durante esses anos. Como que era o critério, as escolhas? Fazer uma primeira página não é uma tarefa fácil. Ela é o reflexo, porém, de toda a produção que você tem. Primeira página do jornal, ela é, falando de uma forma bem facilzinha para as pessoas entenderem, como uma vitrine de uma loja. O que você coloca na sua vitrine? O que você tem de mais bonito, o que você tem de mais importante, o que você tem que é você chamar a atenção das pessoas. É aquilo que você coloca. Então, escolher uma primeira página, o que eu preciso? Eu preciso que o repórter, o editor lá de esportes me diga: editora Simone, hoje no esporte o principal é a Copa América, a polêmica da Copa América. Tá, ok. Editor de polícia. Hoje o mais importante é o assalto a banco que teve em Suzano. Beleza. Editor de política. Hoje o mais importante é o escândalo do Lixogate. Opa, ok. Né? O editor de cultura. É o show da festa do peão que vai acontecer amanhã. E você tem vários assuntos importantes e bons. Né? E aí como que você escolhe? Essa escolha não é uma escolha pessoal. É uma escolha em que nós, jornalistas, nos guiamos por critérios que nós aprendemos, e são critérios que guiam a nossa profissão. Então, nós temos, sim, não é o gosto da Simone, né? Não é o gosto do Edgar, porque o Edgar vai falar para mim: Simone, eu acho que a manchete tem que ser o Lixogate. Outra pessoa vai falar para mim que a manchete tem que ser a festa do peão. Tem gente que gosta mais de política, tem gente que gosta mais de cultura. E aí como que você escolhe? Você vai escolher com base naqueles critérios de notícia que nós, jornalistas, às vezes até, nem sempre a gente acerta, mas a gente tem que ter um norte, tem que ter uma diretriz, né? Que são: esse assunto interessa ao maior número de pessoas? Esse assunto interessa ao leitor do Diário de Suzano? Interesse público, né? O interesse público é a utilidade pública. Então eu preciso me basear em critérios, mesmo que não haja um consenso. E é claro que na hora que você faz uma manchete, você está elegendo aquele assunto como o de maior importância, porque mesmo uma primeira página de um jornal impresso tem uma hierarquia. Sim. Né? O imediatismo, o ineditismo, né? Tudo isso, né? Tudo isso conta, tudo isso conta. É um desafio, né, Edgar? Nossa, todo dia. Eu falo que você está entre o céu e o inferno, né? Você pode, é o céu e o inferno. Você pode acertar. Teve alguma capa que você lembra? Puxa, não era isso, cometi uma gafe, tal, alguma coisa. A gente sempre, às vezes... Não teve nada assim. Nenhuma, assim. Eu me lembro, não aqui no Diário de Suzano, mas já trabalhando em outro jornal, que de tanto refazer uma manchete, de tanto reescrever aquela manchete para caber no número de caracteres, né, de letras que precisava, eu me lembro que no final a manchete que eu tinha escolhido, 15 minutos depois eu li ela de novo e ela estava errada. Mas aí eu corrigi a tempo antes de ir para a gráfica. Por quê? Porque você faz tanto, que chega uma hora que sua cabeça dá um nó. Né? Mas, assim, o jornalismo não é uma ciência exata. Né? As pessoas que não conhecem o mecanismo, como que se constrói as notícias, elas não conseguem compreender, né, como que é a nossa profissão. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Né? O público brasileiro, em geral, não sabe a diferença de um artigo em que você, Edgar, coloca toda a sua opinião, e não sabe a diferença de um artigo e de uma reportagem, em que quem fala são os entrevistados, as fontes da notícia, e não o repórter. As pessoas não sabem diferenciar muito isso ainda, né?
Então, no começo aqui do currículo, você também passou pelo Mogi News, né? Eu não falei aqui no seu currículo, mas também Sim, você passou pelo sim. Mogi News. Tem amigos lá no Mogi News também. Simone, você tem saudade da redação? Você voltaria a trabalhar numa redação de jornal? Ou você acha que já... Pergunta difícil. Difícil, né? Pergunta muito difícil, Edgar. Eu prefiro dizer que hoje eu quero dar a minha contribuição formando jornalistas. Uhum. Eu tenho saudade, sim, né? Não digo tanto de jornal como o jornal é hoje, mas eu tenho saudade de rua, de reportagem, né? De estar no meio da muvuca, né? Dos acontecimentos. Mas o jornalismo hoje, infelizmente, está muito retraído, né? E os repórteres estão cada vez menos também nas ruas, infelizmente, né? Mas eu tenho saudade, sim. Eu faria tudo de novo. Se pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo, do mesmo jeitinho. Eu iria bater lá na porta do Maércio para pedir emprego, sabe? Eu viria aqui para o Diário de Suzano, eu pegaria trenzão lotado para vir para Suzano todo dia, vir e voltar para depois fazer faculdade à noite. Eu faria tudo de novo. Hoje, eu tenho aí foram 17 anos aqui, mais 8 anos no Mogi News, né? Então é um bom tempo aí de redação. Eu me aperfeiçoei e hoje eu também sou professora universitária. Eu trabalho com assessoria de imprensa. Você é uma defensora árdua, fervorosa aí do jornal impresso, né? Você é apaixonada pelo jornal impresso. Você acha que, do jeito que está indo, existe o risco de acabar o jornal impresso? Sua opinião? Eu acho que eu sou hoje mais saudosista, viu, Edgar? Eu acho que eu acho que eu sou mais uma saudosista do jornal impresso. Eu não sei se o jornal impresso acaba, mas eu acho que ele precisa mudar, né? Se não ele acaba? Pode ser, não sei se... Oi? Se não ele acaba, corre esse risco, né? Se não ele acaba, sim. Sim, porque a transformação hoje da sociedade, que está cada vez mais dependente e utilizando mais as redes sociais, internet, enfim, esses meios, esses novos formas de comunicação, a gente já tem experiências aí de produtos jornalísticos para WhatsApp, nós temos vários outros produtos jornalísticos surgindo já no meio digital, que nascem no meio digital, né? A geração, as novas gerações, elas já nascem no meio digital, né? Então eu acho que cabe o espaço para o jornal impresso, cabe um lugar para o impresso, porque tem pessoas que gostam de ler, né? Tem o hábito da leitura, mas eu acho que ele precisa se reinventar e talvez convergir mais, como vocês estão fazendo aqui. Vocês têm um portal, vocês têm o jornal, vocês têm as notícias no Instagram, no Facebook, onde estão o seu público mais jovem, inclusive. As imagens do YouTube, né? Também. Você tem YouTube, você tem esse momento que a gente tem agora de poder fazer entrevistas maravilhosas, como vocês estão fazendo, que não está necessariamente atrelado a um formato papel, né? Agora, o que eu que eu defendo mesmo é o jornalismo, né? É a imprensa e é o jornalismo. E é o jornalismo profissional. Eu sou assim, nesse ponto não tem outro. Eu defendo mesmo. Às vezes dá vontade de brigar um pouquinho com alguns colegas aí que criticam muito a mídia, né? Mas eu acho que sem jornalismo a gente não pode ficar. Então, se amanhã você migrar para um outro formato, para uma outra plataforma, é jornalismo que você vai fazer. E as pessoas precisam. O público de Suzano precisa de uma empresa jornalística como o Diário de Suzano. Seja no papel, seja na internet, seja na rede social. Porque existem muitas cidades ainda nesse Brasil que não tem nenhum veículo de comunicação. Não tem. E ficam sujeitas... Deserto de notícias, né? Desertos de notícias. As pesquisas. Né? E ficam muito sujeitas à manipulação que chega pelo famoso Zap Zap. Né? Então, Suzano precisa de veículo de informação, seja qual plataforma for. Precisa de veículo que esteja sempre na vanguarda, inovando,
que tenha bons jornalistas, né? Que continue como vocês, dando oportunidade para jovens jornalistas. Tem jornalistas aqui que já foram meus alunos. Tenho o maior orgulho. Você perguntou, né, se eu voltaria para a redação. Poxa, que felicidade maior que você ter aqui Lucas, né, que se formou comigo, né? O Fernando Barreto, grande jornalista, foi meu aluno, fora outros que já passaram por aqui, estão fazendo sucesso aí no mundo jornalístico. Eu fico feliz demais por poder dar essa minha contribuição ao jornalismo. Simone, eu acabei te cortando, você estava falando que hoje você está fazendo assessoria de imprensa, professor universitário, né? A assessoria de imprensa, eu queria que você falasse um pouco, é outro tipo de jornalismo, né? Você está do outro lado do balcão, né? Como que é isso para você? Que ficou tanto tempo no jornal impresso. Olha, eu acho que a experiência do jornal impresso, do lado de cá das notícias, foi fundamental para que eu encontrasse uma boa oportunidade também com a assessoria de imprensa, que é ao lado de lá. Porém, eu não gosto muito de separar essas coisas, porque eu acho que hoje, principalmente, o jornalista precisa muito da assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa precisa do jornalista. Quando, na verdade, os dois são uma coisa só, são jornalistas. Claro que nós temos milhões de discussões éticas sobre isso, se o assessor vai contar toda a verdade, se o assessor vai mostrar as coisas erradas que o cliente faz. Não, são funções diferentes, né? Mas a assessoria de imprensa, enquanto mercado de trabalho, ela é uma área que mais cresce no meio jornalístico, junto com a produção de conteúdo para mídias digitais. São duas áreas que crescem muito. E eu acho que uma assessoria de imprensa muito bem feita, com critérios de relevância jornalística, eu acho que dá para ser um assessor e você pode prestar um serviço também, né, para a sociedade. Eu gosto de trabalhar muito com empresas privadas, né? Fiz trabalhos muito legais em assessoria, gosto bastante dessa área, né? É claro que existem divididas, existem momentos em que você, tendo como a consciência do seu papel ali, né, você pode fazer um bom trabalho jornalístico. No passado, assessorias de imprensa foram muito estigmatizadas porque elas vêm lá um período da época da propaganda do governo, né, das assessorias que estavam ali só para falar bem do governo. Vem lá do passado, aquele período pós... Falavam que não era jornalismo. Que não era jornalismo. Na época da ditadura ainda, vem antes, desde a censura. Aí criaram um departamento de imprensa que soltava os releases. Então vem com um ranço muito forte. Mas a assessoria de imprensa se profissionalizou também nas últimas décadas, né? E se você fizer um levantamento aí com nossos colegas no mercado de trabalho, você vai ver quantos estão trabalhando em assessoria de imprensa, né? O mundo hoje, conectado como ele está, multiprofissional, multiplataforma, com uma velocidade de informação muito grande, né? O papel do jornalista, ele passa a ser muito importante também como assessor de imprensa. Eu me lembro que antigamente, uma Câmara de Vereadores tinha um assessor de imprensa para a Câmara toda. Hoje, cada vereador tem o seu assessor. Tem vereador que não quer ter assessor de imprensa, tudo bem, não que seja obrigatório. Mas olha o mercado de trabalho que abriu. As empresas, né, a comunicação corporativa, ela cresceu muito, né? Nesse ambiente corporativo, nesse ambiente de disputa mercadológica, além do marketing e da publicidade e propaganda, a assessoria de imprensa também tem um papel fundamental em posicionar o seu cliente também na imprensa, que é isso que a gente faz. Né? Então, se meu cliente está fazendo alguma coisa bacana, por que não divulgar? Né? Vamos divulgar. Meu cliente está prestando um serviço de utilidade pública para a sociedade? Vamos divulgar esse serviço. E eu vou dar conta daquilo que o jornalista da redação no dia a dia talvez não tenha tempo para ver e para apurar. Né? E como que é a experiência de dar aula, né? Quais as disciplinas que você dá hoje aula na UMC? Nossa, eu já dei aula de várias disciplinas, são várias já. Técnica de reportagem, assessoria de imprensa, que eu falei, jornalismo impresso, aula de... Agora sou orientanda também dos TCCs, os famosos trabalhos de conclusão
de curso. Ai, menina, já dei várias disciplinas. Acho que a Josi Alves está falando, ouvir a Simone falando me dá a sensação de voltar para a sala de aula e para as orientações do meu TCC. Quem falou isso? Josi Alves. A Josi, sim. A Josi terminou a faculdade agora, o semestre passado. Ela e a Aline fizeram uma revista especializada, jornalismo especializado é outra disciplina também que eu dou, que é fascinante. Elas produziram como TCC uma revista literária, voltada para a literatura, uma revista cultural voltada para a literatura. E o Evaldo Novellini, que é o diretor de redação do Grande ABC, está assistindo, a gente que vai vir aqui também, trabalhou aqui com a gente. Tem que trazer o Evaldo aqui, hein? Vai vir aqui, né? Ele falou assim, mais uma belíssima entrevista, Edgar, bom ouvir as histórias da Simone. Olha, Evaldo, grande colega de redação, ele é um jornalista assim dos grandes mesmo. Teve uma passagem muito boa pelo Diário. Tem história para contar, viu? Tem bastante. Pergunta para o Evaldo as histórias dele na época da cobertura esportiva. Verdade. Olha, eu passei aquela década maravilhosa do vôlei. Então, várias capas, até teve capas premiadas do vôlei, sim, né, no Diário do Suzano. vôlei, né, a década do vôlei, aquela década dos grandes eventos em Suzano, aquela década em que, anos 90 foi um período muito especial, né, muitas transformações também, né, Edgar? Muita coisa, né, muita história. Simone, a gente está caminhando para o final, Poxa, já estamos dando 50 minutos de entrevista, eu sei que você tem um horário aí que a gente combinou, mas eu queria ainda fazer a última pergunta para a gente tentar encerrar aqui a entrevista. Hoje tem as redes sociais, né, que Sim. o jornalista ele se posiciona nas redes sociais, ele apoia às vezes um candidato ou outro. Eu queria saber a sua opinião, você acha que o jornalista deve mesmo se posicionar nas redes sociais, deixar claro ali a posição dele? Você acha que isso pode ser ou não prejudicial para quem vai ler a notícia que ele está escrevendo? Como que você vê essa situação? Essa é uma resposta que eu acho que ela vai um pouco mais no sentido ético e vai no sentido também, dependendo da linha editorial e das normas de conduta da empresa para a qual o jornalista trabalha. Algumas empresas vedam esse tipo de posicionamento, dizem que você não deve se posicionar, né? Outras empresas permitem, outras empresas deixam à vontade, né? O problema hoje das redes sociais, Edgar, é que quando você se expõe, você dá margem, muitas vezes, a um debate saudável com pessoas saudáveis. Mas você dá margem também a você ser atacado, esculachado, desculpa aqui a palavra, por uma legião de imbecis. Como disse Humberto Eco, né? Patrulheiros, né? O pessoal fica patrulhando. Patrulhamento. Então você precisa ver até onde isso é relevante ou não para você, né? É relevante que eu, Simone, me posicione nas minhas redes sociais de forma política? Se for relevante, ok. Se não for, também ok. Você veja, por exemplo, os exemplos que nós temos aí de jornalistas que já são linchados na internet simplesmente por fazerem o seu trabalho jornalístico, simplesmente por fazerem reportagem. Caso que uma jornalista que eu sou muito fã, que é a Patrícia Campos Melo, né? Ela foi linchada, ela foi humilhada, ela foi esculhambada de todas as formas possíveis por não pela patrulha ideológica, mas pela escória da política que está utilizando a internet para acabar com a imprensa brasileira, com a boa imprensa brasileira, porque tem a ruim também, tem a ruim também, mas está acabando com a boa. A ruim que eu falo é aqueles que se dizem que é imprensa, mas não é não, tá? Então eles utilizam, se valem das redes sociais para linchar os jornalistas. Patrícia Campos Melo ganhou processo de indenização agora contra o presidente da República e ganhou o processo também de indenização, danos morais, contra o cara que difamou ela num depoimento da CPI, né? Mas assim, aí você jornalista tem que entrar com processo, você tem que ir lá na justiça, reivindicar seu direito, se defender. Então, é algo muito complexo, Edgar. Eu, como Simone, eu não gosto de me posicionar politicamente. Não que eu não tenha posição, eu tenho a minha posição. Mas, em rede social, eu não uso rede social muito
não uso redes, minhas redes sociais são mais para contato com a minha família, alguma atividade do trabalho, o jornalista, encontrar colegas. O jornalista, não sei se você concorda, ele é imparcial, né? Tem que ser imparcial pelo menos, mas não é neutro, né? Não. Ele tem, por exemplo, o uso de máscara, né? O jornalista é a favor do uso de máscara. Ele não é neutro. Sim. Mas na hora que ele vai escrever uma matéria, ele tem que ser imparcial ali, né? Não é, a neutralidade não é a imparcialidade. Então, também é uma questão um pouco complexa. Eu acho que a gente tem que defender aquilo que a gente acredita até certos limites, né? Eu, como jornalista, que sou, e as pessoas sabem que eu sou, eu não usaria a minha rede social, por exemplo, para não defender o uso de máscara. Sim. Eu seria incoerente, né? Eu não faria, talvez, uma reportagem para falar de não usar máscara. Isso. Talvez eu deva colocar na reportagem, contra, a favor, colocar os benefícios, mas provavelmente é o tipo de coisa que você sabe que é errado. Que não tem como, não tem como você defender isso. Tem coisas que são indefensáveis, né? Então, o problema de rede social é que se usa muito, a mídia virou muita torcida, né? Briga de torcida. A polarização gigante do e o jornalista, país, né? Tem jornalistas, por outro lado, tem jornalistas que usam redes sociais a trabalho, divulgam o seu trabalho, mas também são muito massacrados. Ok, você tem que estar consciente sobre isso. O assédio digital sobre jornalistas, ameaças digitais, do meio digital contra jornalistas, segurança online dos jornalistas são outros tópicos, outros temas muito relevantes hoje em dia. Né? Existem alguns cursos que eu já tenho acompanhado também, para você, enquanto jornalista, também aprender a se proteger de forma digital nas redes. Porque eles não só entram no seu perfil, na rede social, para te xingar de tudo quanto é tipo de coisa, não. Eles vão vasculhar a sua vida, eles vão atrás da sua família, eles vão importunar as pessoas da sua família. Né? Eu tenho família, você tem? O que a sua família tem a ver com a sua profissão? É muito difícil, né? E hoje está muito perigoso, né? Ser jornalista no país. Né? Você tem uma posição, uma coisa, eu sou cidadã. Sim. Eu tenho a minha posição. Né? Agora, a rede social, infelizmente, ela não permite, para mim, eu prefiro não me desgastar com esse tipo de coisa. Então, meus amigos, a gente troca ideia, a gente conversa por WhatsApp. Quando a gente se reúne, um fala, o outro fala, você pode ter um conta, você pode ter um favor, a gente resolve ali na mesa do bar, a gente resolve nas nossas pizzas de fim de semana, né? Mas deixa a rede social ali, que para mim, hoje, não vejo uma boa vantagem. Simone, queria te agradecer, muito obrigado Imagina. mesmo por essa aula que você acabou de dar aqui pra gente, essa aula e histórias interessantíssimas, né? Podia ficar várias horas aqui conversando, mas vamos ter que terminar a entrevista. Obrigado muito mesmo por você ter aceitado. Imagina, Edgar. E ter falado com a gente aqui, tá bom? Eu que fico muito feliz de poder estar aqui, né? Aqui eu digo que é minha casa. Mudou de prédio, né? Mas tá bonito, gente. Tá bonito. Quando puder, abra pra galera vir visitar, viu? Eu sei que hoje a gente tem as restrições. O pessoal para tomar um café. Mas está muito bacana quiserem. A redação, está muito bem instalada. Eu fui daquele tempo lá do prédio lá da Monsenhor Nuno, né? Mas vocês hoje estão muito bem aqui. Parabéns, Diário de Suzano. Parabéns pelos 60 anos. São pouquíssimos jornais que surgiram e que hoje têm 60 anos de idade. São poucos. Depois dessa avalanche de crise na imprensa, então, muitos sucumbiram aí pelo meio do caminho, né? Então, eu só tenho que te agradecer, te dar os parabéns. Tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho dessa redação, desse jornal, dessa história. Uma história linda que a família Moraes construiu aqui em Suzano, no jornalismo. Porque antes do jornalismo, a história da família também é uma história muito linda, né? É uma família, esse espírito de família, eles também sempre passaram muito para a redação. Né? O trabalho deles no dia a dia no jornal, o convívio diário deles com o jornal, né? Todos os setores ali da empresa, né? E com a redação, sempre transpassaram essa ideia de família. Então, o Diário de Suzano realmente é uma família. Né? Hoje você tem um jornalista que entra, outro que sai,
mas sempre fica aquela sensação gostosa de que você fez parte de uma família. E isso eu acho muito bacana e só tenho que agradecer também. Porque um dia eu tive uma oportunidade, né? Outros tiveram, mas a oportunidade que me foi dada, eu vou ser eternamente grata. E obrigado aí, mais uma vez, parabéns para o DS. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Simone. Eu queria agradecer todo mundo que participou conosco aqui, os internautas, e dizer que semana que vem a gente continua com a série de entrevista DS 60 anos. Continue aí nos acompanhando. Até o próximo vídeo, um abraço a todos.